Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e nós estamos nessa caminhada de fé, nesse propósito de nós gravarmos nosso vídeo alertando as pessoas a respeito da volta de Jesus, dos sinais que antecederiam essa volta, porque Jesus, ele advertiu, ele falou sobre quais os sinais antecederiam a sua volta. Nós sabemos que quando ele alertou, ele falou isso, foi séculos e séculos atrás. Nós sabemos que já se passaram décadas e décadas e muitas pessoas falam, mas ele não veio. Mas quando nós falamos, pessoal, de volta de Jesus e fim do mundo, o Senhor Jesus, ele alertou as pessoas sobre elas vigiar, porque não sabeis o dia nem a hora que ele vai vir como ladrão da noite. Mateus 24, ele fala isso quando fala lá na exortação à vigilância, na parábola da figueira, exortação à vigilância, ele disse: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, às vezes as pessoas se preocupam com data e hora, mas quando vai vir a volta de Jesus, os sinais já estão acontecendo, e ele não quer que as pessoas se preocupem com época, com data, hora, mas que elas estejam preparadas. O que nós temos que estar preparados para viver a vida eterna. Independente se Jesus vai voltar hoje ou não, nós temos que estar preparados para viver a vida eterna. A vida no reino dos céus. Porque quantos daqueles homens que Jesus fez esse alerta e o fim do mundo para eles chegaram? Quantos para eles? Não é verdade? Quantos deles, dos seus discípulos, daquela multidão que o seguia, daquelas mulheres que seguiam, quantos para eles o fim do mundo chegou? E quando foi que chegou o fim do mundo para eles? E para quantos já morreram em Cristo Jesus? Quando foi? Quando a pessoa morre. O fim do mundo acontece para a pessoa quando ela morre. O fim dos tempos acontece para a pessoa quando ela morre. Nós sabemos que esse mundo que nós vivemos, mediante a Bíblia Sagrada, ele vai ter um fim. A Bíblia fala, Apocalipse fala do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. Entendeu? Esse mundo que nós vivemos aqui, ele não vai permanecer. Tira o cavalinho da chuva. Quem aí está procurando se enriquecer cada vez mais, quanto mais tem, mais quer, achando que vai viver nesse mundo, esse mundo vai ter um fim. Está escrito, já está determinado por Deus, já está julgado, já está condenado, que o fogo abrasador vai abrasar tudo, vai queimar tudo. E esse mundo, ele vai ter um fim. Então, pessoal, o nosso propósito é alertar as pessoas a respeito disso. E eu gostaria de fazer uma retificação em uma mensagem, porque às vezes, graças a Deus, tem pessoas que nos dão um alerta, sobre algumas palavras que nós colocamos, às vezes a minha esposa, a minha irmã também, às vezes vigia nossos vídeos, no momento que nós estamos gravando, para ver se nós não estamos colocando alguma palavra errada na nossa pronúncia. E no último vídeo, teve um vídeo que nós fizemos, que nós falamos sobre o cristão deve viver vida reta, que nós fizemos uma confusão sobre a palavra estável e instável. Nós trocamos as bolas. Nós falamos que o instável é a pessoa segura, uma pessoa que é firme, e na verdade é o contrário. Tá bom? Eu vou ler o versículo para você que está escrito no livro de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ao falar
acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Nós estávamos fazendo uma jornada de vídeos falando sobre os falsos mestres, falando sobre os falsos mestres lá de 2 Pedro, né, capítulo 2. Então, nós tocamos nesse assunto de instável, né? Que a pessoa instável é aquela pessoa que não tem estabilidade nas coisas de Deus. Lembra lá de Mateus capítulo 7, versículo 24, que aqueles que praticam a palavra de Deus e que ouvem e as praticam têm a vida edificada na rocha, e aqueles que ouvem e as não praticam é edificado na areia? São exatamente esse tipo de pessoas instáveis. Elas não têm profundidade. É aquela semente que não cai numa boa terra. Entendeu? Não cai numa boa terra, cai na beira do caminho. São pessoas instáveis. Hoje elas são, amanhã não são. Elas não estão firmes, são pessoas inseguras. E nós tocamos nesse assunto. Então eu queria fazer a retificação desse vídeo que fala, tem um tema, o cristão deve viver vida reta, tá certo? E na verdade, pessoal, complementando aqui, que nós também estamos nos últimos vídeos falando sobre Abraão, que nós estamos aí desenvolvendo esse assunto. Qual a razão por que Jesus veio nesse mundo? Qual a razão por que ele nasceu de uma virgem, né? O que foi gerado nela foi do Espírito Santo, não foi de um contato natural do homem. Essa Virgem Maria depois teve outros filhos. Qual a razão de Jesus ter pregado aqui? Qual a razão de ele ter morrido na cruz, ressuscitado, subido ao céu e disse, eu vou voltar? Então nós estamos desenvolvendo esse assunto e nós procuramos pegar lá do início, lá de Noé, do dilúvio. Estamos falando de Abraão, porque Deus chamou Abraão e fez uma promessa de Abraão sair um povo, uma descendência que viesse servir a Deus, um povo que viesse ser um povo de Deus. Deus pretendeu por meio de Abraão criar uma descendência que o servisse dentro das suas leis, e sabemos que isso não deu certo, não por causa de Deus, mas por causa de que o gênero do homem é carnal, é corrupto. Então nós estamos desenvolvendo esse assunto, né, até chegar lá o motivo desses porquês que nós falamos para vocês. E nós vamos falar aí bacana sobre isso. Por que ele veio? Qual a missão? Qual é a prioridade dele ter vindo ao mundo? Porque quando nós olhamos para o Evangelho que tem sido pregado em muitos lugares, o Evangelho tem deturpado a verdadeira vinda de Jesus no mundo. E não tem explorado o retorno dele. Tem explorado só milagres e absurdos também. Que Jesus não fez e eles acham que Jesus deve fazer. Existem coisas que Jesus não fez na Bíblia, porque não estava dentro do plano dele. E muitos acham que ele tem que fazer, e ele não vai fazer. Ninguém pode colocar Deus na parede e achar que Deus tem que fazer o que ela quer. Deus vai fazer o que ele quiser. A Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Jesus. Vem dos lábios de Deus. E Abraão, ele compreendeu isso. Abraão entendeu isso. Por isso que ele não duvidou quando Deus pediu o filho, o seu único filho, e ele cedeu, ele foi e ofereceu. O filho estava mesmo pronto a sacrificá-lo quando do céu bradou a voz do Senhor dizendo, Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que tu me temes, que você teme, que você me ama. Então, pessoal, nós estamos aí, mais um vídeo, nós chegamos aí ao nosso limite do nosso tempo. Vamos continuar gravando, vamos continuar alertando as pessoas
sobre a volta de Jesus, fazendo esse apelo para que as pessoas possam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E elas têm que entender que placa de igreja não salva ninguém. Cuidado, pega a Bíblia, examine as Escrituras, tá certo? Tem dúvida, pergunta a quem tem conhecimento, entendeu? Nós temos a nossa página no Facebook, que é a Vinda de Jesus, o nosso canal no YouTube, que é o Evangelho Eficaz. Tenho certeza que tem muitas pessoas aí nos assistindo, nos acompanhando, nos ajudando a evangelizar, nos ajudando a fazer essa mensagem chegar a muitas pessoas, para que, se o fim do mundo, o fim dos dias chegar para ela antes da volta de Jesus, elas estejam salvas. Tá certo? E que em todas as circunstâncias do que vier a acontecer, nós estejamos salvos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.